boa noite. Hoje, diferente da live de segunda-feira, pra quem não sabe, todas as segundas e quartas a gente vai ter live às 9 horas da noite, com bastante conteúdo. Eu quero trazer bastante conteúdo pra vocês. O que vocês quiserem saber, eu vou trazer. Eu vou falar sobre alguns conceitos de organização. E por que eu quis trazer esses conceitos? O primeiro módulo do curso Organiza Mamãe, para quem não sabe, além da consultoria, tem um curso Organiza Mamãe, onde você organiza sua vida, sua casa, sua rotina. E o primeiro módulo do curso são os conceitos de organização. E por que eu trago os conceitos de organização no primeiro módulo? Para eu não simplesmente jogar a metodologia. No curso não é assim, eu brinco que o Organiza Mamãe a gente não faz mágica. Então eu não posso simplesmente falar assim, você vai fazer isso, isso e isso e tá tudo resolvido, agora eu vou ter mais tempo. Não, a gente vai caminhando passo a passo. No primeiro módulo do curso são só os conceitos. Então a gente aborda os conceitos e à medida que eu vou falando os conceitos no módulo todo, nas aulas do módulo, à medida que eu vou falando os conceitos, eu vou dando exemplos práticos. E eu quis trazer alguns dos conceitos do módulo hoje aqui para vocês. Eu vou dar só uma coladinha, porque só para eu saber quais os conceitos, porque eu não trouxe todos, mas eu trouxe grande parte dos conceitos. Primeiro conceito que eu abordo lá e eu queria abordar com vocês é propósito. Qual que é o seu propósito? O que que te move? Se eu te pedir para fechar o olho agora e você imaginar seu dia ideal, onde você tem tempo para tudo que você gostaria de ter na sua vida, qual seria o seu dia ideal? Então, quando eu falo pra gente ter mais tempo, não é só assim, eu vou ter tempo. Tá, vou ter tempo. Mas qual que é o seu propósito maior de ter tempo? O que que te move de fato a ter tempo? Então esse é uma grande questão. Não é só ter tempo por ter tempo. É quando você tiver mais tempo, você vai ter mais qualidade de vida. E para você ter mais tempo, você tem que aprender a planejar, você tem que aprender a ter uma rotina, seguir uma rotina, priorizar. Então você precisa de ter um propósito maior para ter esse tempo. O segundo conceito é centralizar. E o que é centralizar? É tirar da cabeça, é descarregar tudo que está na sua cabeça e centralizar num local só. Então, você tá num lugar, você anota num papelzinho e coloca na bolsa. Aí de repente você abre a bolsa e vê aquele papelzinho, nossa, eu tinha que fazer essa ligação, eu tinha que fazer isso, já passou o prazo. Então, quando você centraliza tudo num lugar só, fica muito mais fácil de você controlar o seu dia. Porque a grande questão de ter tempo e de planejar é porque você consegue ter mais controle do seu dia. Então, quando você centraliza tudo num lugar só, você tira tudo da cabeça. Porque a gente não pode confiar na cabeça, né? Achando que tudo que a gente coloca na cabeça a gente vai lembrar. Porque a gente não lembra. Então, a gente tem que tirar tudo da cabeça e centralizar num lugar só. Como que eu, Priscila, faço? Eu centralizo tudo numa planilha de Excel. Então, eu tenho uma planilha de Excel onde eu coloco tudo lá. Se eu tiver algum médico, se eu tiver que marcar um médico, eu coloco lá. Se eu tiver que marcar um pediatra, eu coloco lá. Um projeto, eu coloco lá. Se eu quiser fazer um planejamento de algum projeto, eu coloco lá. Tudo eu coloco lá. E não separo vida profissional e vida pessoal. Afinal, a gente tem uma vida só. Então não é assim, eu vou fazer uma planilha de Excel para a vida pessoal e uma planilha de Excel para a vida profissional. Isso não funciona. Por quê? Na hora que você olha, se você olha só sua vida pessoal, por exemplo, aí você vai olhar ali e vai planejar. Na hora que você vai... E aí depois que você já planejou a vida pessoal, você vai olhar sua vida profissional, não tem jeito, nossa vida... A gente não tem um botão que a gente desliga e liga, né? As vidas, para separar as vidas, não tem jeito. Então eu coloco tudo ali. Eu vou colocando tudo ali, descarregando mesmo, centralizando tudo nessa planilha de Excel.
No domingo à noite, eu sento, geralmente no mesmo horário, eu tento sentar no mesmo horário, no mesmo lugar e planejo. Então eu olho a minha planilha de Excel e vou falando, ó, ali eu tenho que marcar pediatra, então vou marcar pediatra na segunda-feira. Então eu vou alocando na minha ferramenta de organização. Aí a gente entra num outro conceito que é ferramenta de organização. E aí eu vou alocando as coisas daquela planilha lá na minha ferramenta. Essa minha planilha, além dela ter a primeira coluna com as coisas, né, do que eu preciso fazer, ela tem uma outra coluna onde eu falo se é alguma coisa urgente ou se é alguma coisa importante. Porque aí no Excel eu consigo filtrar. Então às vezes eu filtro só com o que é importante para eu ver, depois só com o que é urgente para eu ver, e aí eu avaliar o que eu vou colocar no meu planejamento daquela semana. Uma outra coluna que também tem na minha planilha de Excel é o tempo de duração médio que eu acredito que cada tarefa dessa vai ter. Então, por exemplo, marcar pediatra, igual eu falei, é importante e vai levar aí uma média de 5 minutos até eu olhar o número, telefonar e tudo. Então, tem a tarefa, o que é importante ou é urgente, e o tempo de duração. Isso é diferente da minha rotina, porque a minha rotina é algo que não muda. Só muda se acontecer algo muito grande, alguma coisa fora do normal. Por exemplo, minha rotina era sair de manhã para trabalhar, deixar o Dudu dormindo e minha mãe levava ele para a escola. Meu pai, acho que a maioria talvez saiba, que acompanha nos stories, meu pai teve um AVC e minha mãe tá cuidando dele. Então a minha rotina mudou. Por quê? Agora antes de eu ir trabalhar, eu deixo ele na escolinha. Então ele fica na escola agora o dia todo, não mais meio período. Então a rotina é algo que acontece de manhã, de tarde, de noite, sem mudança, a não ser que aconteça algo, igual eu falei, grande. E o meu planejamento é algo que acontece ali a semana, que eu planejo a semana. Eu realizei, por exemplo, eu tinha que marcar o pediatra, eu pus lá na segunda-feira que eu tinha que marcar o pediatra, ou na quarta-feira. Aí marquei pra sexta, então já coloco lá no meu planejamento que eu tenho que levar ele sexta-feira. Já tiro ali do meu Excel, não preciso de deixar ele no Excel mais. Pode fazer igual eu faço, lançar tudo no Excel. E igual eu falei, não pode separar a vida profissional de vida pessoal, mas você pode fazer uma outra forma. Você pode blocar, você pode fazer esse Excel de forma blocada. A minha rotina é muito certinha, então eu jogo tudo ali. Se você tem uma rotina mais de reunião, pode blocar ela. Telefonemas, apresentações, reuniões. Então você pode fazer centralizar tudo nessa planilha de forma blocada, assim, por blocos mesmo. E aí quando você, por exemplo, colocou lá o bloco de telefonemas e aí tá numa consulta médica esperando ali 15 minutos. Então, por que nesses 15 minutos que você tá esperando às vezes numa consulta médica, você já não faz esses telefonemas? Entendeu? E, Priscila, mas eu tô na rua, não tô com a planilha de Excel aberta. Acontece comigo. E aí, como que eu faço? Eu mando um e-mail para mim mesma. Então, todo mundo hoje tem um celular com um e-mail, eu digito lá o e-mail com a tarefa e mando o e-mail para mim mesma. Eu não abro e-mail e o WhatsApp o tempo todo, e eu recomendo que você também não faça. Se você tem uma rotina certinha, por exemplo, o médico, que tem os pacientes, horários certinhos. Então, às vezes, 2 consultas, faz uma pausa entre 2 consultas e abre o e-mail, e abre o WhatsApp, 3 consultas, ou entre uma reunião e outra. Mas você não fica com o e-mail aberto, não fica com o WhatsApp aberto, e de preferência tira as notificações do WhatsApp, de rede social, porque a gente acaba ficando refém do outro. Então, quando a gente fica com o celular aberto, com o e-mail aberto, essas coisas assim, a gente fica refém do outro. Então, o que eu faço? Eu mando um e-mail para mim, e na hora que eu tenho que abrir meu e-mail, que deu o horário de abrir meu e-mail, eu olho lá. A gente tem que tentar processar todos os e-mails.
Então eu olho o e-mail que eu mandei pra mim, lanço lá na planilha e olho outros e-mails que eu recebi e que eu vou lançar na planilha também. Só se for alguma coisa de até 2 minutos, por exemplo. É alguma coisa de 2 minutos. Então você já faz, porque até você processar uma atividade de 2 minutos, você já faz e já fica livre. Eu estava falando das ferramentas de organização. Eu falei, né? Centralizar no Excel e lançar numa ferramenta de organização. A ferramenta de organização pode ser o Planner, inclusive a gente tem o Planner do Organiza Mamãe, pode ser um outro Planner que você compra em livraria, na internet, personalizado. Pode ser uma agenda. A agenda ela não é tão ideal, porque ela você não consegue ver ela a semana. Porque a gente tem que planejar a semana. Não é pegar uma lista e começar. Hoje de manhã eu tenho que fazer isso, 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 isso. Aí chega à noite e fala assim, nossa, eu sou uma péssima pessoa. Nossa, não consegui fazer nada que eu planejei. E aí fica frustrada. Não. O que eu falei? Tarefa, categorização se é importante, se é urgente e o tempo de duração. Então, claro que você vai planejar lá no domingo, igual eu, pode ser que na quarta, na quinta, alguma coisa mudou. E tá tudo bem se você precisar de realocar. E uma coisa que eu esqueci de falar, você tem que sempre deixar um tempo vago. Não é, por exemplo, se você trabalha de 8 às 18 e tem 2 horas de almoço, não é que você não pode planejar as 8 horas de trabalho que você tá lá. Ou se você trabalha, se você empreende, você não pode planejar. Você tem que deixar um tempo para alguma urgência, para alguma emergência que acontece, para alguma demanda que não estava programada. Ou então para você fazer, hoje eu tô cansada, hoje eu não tô, vou tirar esse tempinho aqui que eu dei para mim e vou embora mais cedo. Não, mas eu tô com super gás, eu deixei o tempo aqui, não tive nada de urgência, então antecipa. Quando você tem a visão da semana e você consegue trazer alguma coisa, vamos supor, de sexta para quinta, de quinta para quarta, é o ideal. Então, quando você planeja, começa a entender esse planejamento, você vai ver que você consegue trazer muita coisa lá da frente, lá de trás para frente, lá do final da semana para cá. Então, você tem que tentar antecipar o máximo de coisa possível. Por isso o planejamento é tão importante. E aí, falando das ferramentas de organização, eu falei do Planner, né? Tem a agenda, tem um caderno, se você quiser fazer um caderno. Tem até o Bullet Journal, não sei se vocês conhecem. Como se fosse uma agenda personalizada. Tem aplicativos, tem o Google Agenda, que funciona super bem. Tem o Todoist, que é bem legal também, ele sincroniza com o celular. A versão paga, claro, é melhor, né? Essas coisas, esses aplicativos, a versão paga sempre tem o Plus e realmente ele é bem bacana, o Todoist. E ali, nessas ferramentas, deve ter os seus papéis, horários dos compromissos e o tempo para você. Por que eu falei os horários dos compromissos? Eu não falei que a gente tem que colocar ali o tempo de duração que você acha mais ou menos de cada atividade? E o que é compromisso e o que é atividade? O que é tarefa? Compromisso é algo que tem horário para começar e terminar. Uma reunião, por exemplo, uma consulta médica. Então tem aquele horário. Você não pode marcar nada naquele horário porque você tem um compromisso naquele horário. A tarefa não. A tarefa você pode fazer qualquer horário no seu dia, mas qualquer horário. Lavar a louça, por exemplo. Você pode fazer a qualquer horário, naquele dia, senão no dia seguinte você não vai ter mais louça, né? Mas, então essa é a diferença de tarefa e compromisso. O outro conceito é persistência. Por que eu quis trazer a persistência para vocês? Porque a gente tem que fazer a mesma coisa de forma ininterrupta de 5 a 9 semanas. Existe muito a gente falar do desafio de 21 dias, a mudança de hábito com 21 dias, mas isso é mito.
Quem já leu O Milagre da Manhã, acho que tá nesse livro mesmo. Quem já leu O Milagre da Manhã sabe que isso é mito. Lá ele fala, o autor fala, que esse mito foi criado. Na verdade, a pessoa não criou para ser um mito, né? E acabou virando um mito. Mas isso foi abordado. Um médico, há muito tempo atrás, percebeu que alguns pacientes amputados se adaptavam à prótese após 21 dias. E aí ficou o mito de 21 dias. Mas vai muito além do que isso. A mudança de hábito, ela depende do tipo de hábito. Um hábito de começar a beber água é diferente de um hábito de fazer atividade física, é diferente de um hábito de estudar para concurso. Da pessoa, do estilo da pessoa. Então, para mudar um hábito, você precisa de mais. Você precisa de persistência, de 5 a 9 semanas. Ai, Priscila, eu não sou organizada, eu não nasci para isso. Eu falo e repito, organização não é dom. Organização é hábito. Organização é persistência. Organização é dar o primeiro passo. Eu conto a minha história, conto os problemas que eu tive pela falta de organização, que quase deu separação no meu casamento. Então, organização não é dom, é hábito, é persistência. Mas você precisa dar o primeiro passo, precisa querer, precisa manter. E se um dia caiu, se um dia não cumpriu, se um dia não fez o planejamento, tá tudo bem, tá tudo certo. O bom do planejamento é que quando você consegue manter um planejamento, você tem mais controle do seu dia. E se alguma coisa sai ali do escopo, como você tem o controle do seu dia, tá tudo planejado, você retoma pro controle de forma mais fácil. Diferente de quando o dia tá de qualquer jeito, aí, como diz a música, deixa a vida me levar, né? Então, é diferente de quando você tem uma vida planejada. E a pessoa às vezes fala assim, eu não gosto de planejamento, não gosto de rotina, que rotina engessa. Gente, pelo contrário, a rotina te permite, igual eu falei, vou repetir, ter um controle do seu dia. O planejamento te permite ter um controle do seu dia. A melhor forma de você ter tempo é planejando. A melhor forma de você ter tempo é planejando. O próximo conceito é foco, é focar. É fazer, é estar ali, ó, centrado, atenção voltada para aquela atividade. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Quando você tem uma atividade muito difícil para fazer, você faz ela de manhã, quando acorda? O que acontece? Muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer a primeira coisa a coisa mais difícil de manhã. Tem que acordar e fazer aquela coisa mais difícil. E aí procrastina, e aí enrola, e aí não faz. Por quê? Você não tem que fazer a coisa mais difícil de manhã. Você tem que fazer a coisa mais difícil, que requer mais disposição, no horário que sua atenção está mais em alta. Não de manhã. A não ser que você acorde, uhul, acordei. Aí, beleza. Se você acorda, uhul, acordei de manhã, tá tudo bem, pode fazer. Agora, se você acorda assim, ai, queria dormir mais, que sono, não tem jeito. Nessa hora, vai lá pagar uma conta, faz um telefonema que não demanda muita energia. Seu corpo ainda tá entrando no ritmo. Mesma coisa na hora do almoço. Ai, nossa, se a gente começa a bocejar, né? Se a gente encosta depois do almoço, é capaz de a gente até dormir. Aí a pessoa vai ter uma reunião, marca uma reunião, ou então tem que fazer um planejamento, alguma coisa, elaborar alguma coisa depois do almoço. Aquele treino não rende. Porque você tá sem foco, você tá sem atenção. Você tem que deixar as coisas mais difíceis para o momento que você tá com mais foco e mais atenção. E uma coisa que é muito legal, que eu descobri há pouco tempo, eu não sabia, nesses cursos que eu faço, é que quando você põe um ruído branco
ou ruído de chuva, ou ruído de ventilador, tem muitos aplicativos. Um fone com esses ruídos, isso te faz focar muito mais. Olha que coisa mais interessante, eu não sabia disso. Então você põe, eu achava que isso interferia, mas isso já ficou comprovado. Que quando você põe um fone e coloca um ruído desse, isso, você chega daí 10 minutos, você tá completamente focada e já não tá escutando mais o que tá passando no seu ouvido. E tá ali fazendo atividade. E aí tava focada e começa a desfocar. Nesse momento, tá na hora de você fazer uma pausa produtiva. Ah, Priscila, mas você tá falando de tempo, eu tenho que ter tempo e eu vou pausar? Mas você vai pausar 5, 10 minutos e vai retomar para a mesma coisa que você estava fazendo. Não é assim, eu estava fazendo uma apresentação, perdi o foco, vou aqui fazer um e-mail, perdi o foco, vou aqui fazer... Não, estou fazendo uma apresentação, eu vou ali, vou fazer uma pausa produtiva. Vou tomar um café, vou ver um vídeo no YouTube, vou ver meus e-mails, vou dar uma olhada em alguma rede social e vou retomar exatamente para aquela atividade. Essa é a grande questão. Quando a gente fica pulando de uma atividade para outra, nosso cérebro ele perde 30% de energia para retomar o que ele estava fazendo. E a gente perde 21 minutos. 30% de energia, 21 minutos. Então aí a gente está perdendo tempo. Então a importância, daí eu trago mais um conceito da gente ser monotarefa e multitarefa. Ser multitarefa não é fazer coisas simultâneas. Por exemplo, eu posso estar ali, jogar uma roupa na máquina, botar uma água para ferver do café e tá vendo um vídeo no YouTube. Eu tô fazendo coisas simultâneas que não demandam energia do meu cérebro e tá tudo bem. Agora, coisas que demandam energia do meu cérebro, eu tenho que ser monotarefa. Começar uma atividade e terminar. Porque se você começa várias coisas, você tem vários começos e poucos fins. Não tem quase fim nenhum. Ah, Priscila, mas é uma apresentação muito grande, não consigo terminar, senão eu vou ficar o dia todo nela. Aí, ok. Você tem tempo. Porque se eu coloquei no planejamento hoje, não quer dizer que eu tenho que entregar hoje. Se eu coloquei no planejamento hoje, geralmente eu tenho que entregar amanhã ou depois. Então, se é uma coisa muito grande, divide ela em coisas menores. Então, você faz umas 2, 3 horas hoje, 2, 3 horas amanhã e finaliza. Agora, se for uma coisa pequena, faz 2 horas ali, dá uma pausa, volta mais 1 hora, finaliza. Finalizou, depois começa outra coisa. Seja monotarefa. E aí, um outro conceito muito falado é procrastinação. A gente procrastina muito. A gente começa tudo e não termina, a gente nem começa muitas vezes, na maioria das vezes a gente nem começa. Porque é chato, porque eu não gosto, porque não me traz resultado. Ah, eu procrastino a louça porque eu perco tempo se eu for lavar a louça. Mas se você não lavar, o que você vai usar depois, se sujar tudo? Ah, eu procrastino passar roupa porque é muito chato. Por que você não coloca uma música ou um vídeo para você assistir ou uma série enquanto você tá passando roupa? Ou então compra roupa sem passar. Ou se você tem condição, delega, contrata uma passadeira, minha faxineira aqui, ela que faz faxina e ela passa. Então a gente tem que começar a entender as nossas atividades e por que a gente procrastina. É uma atividade muito grande, divide ela em menores tarefas, em tarefas menores. Faz a tarefa no momento que você está com mais atenção, igual eu falei, né? No momento que você está com mais foco, mais atenção. Se deu uma recompensa, não gosto de fazer atividade física, eu procrastino.
Não, mas vai lá, imagina que se você fizer, a recompensa que você vai ter dos hormônios, do corpo bacana, ou até de um sorvete que você pode tomar depois da atividade física. Eu falei, transforma a atividade, igual eu falei, passar assistindo um vídeo, escutando uma música, transforma a atividade em algo mais prazeroso. A gente não faz tudo que a gente gosta. Às vezes a gente faz coisa que a gente não gosta, mas que a gente precisa fazer. Um outro conceito é equilíbrio. Equilíbrio é o que todo mundo quer, né? Todas nós queremos equilíbrio. E para ter equilíbrio, a gente precisa planejar. E aí a gente tem que atender todos os nossos papéis. E aí entra em um outro conceito. A gente tem o papel de mãe, papel de esposa, papel de vizinha, de filha, de empreendedora para quem empreende, de funcionária para quem trabalha fora, de dona de casa. A gente tem tantos papéis e o equilíbrio é ter todos esses papéis, é ter as fatias desses papéis de forma equilibrada. Às vezes a gente não consegue atender todos esses papéis todos os dias, é impossível. Eu não consigo atender meu papel de filha como eu gostaria todos os dias. Às vezes nem meu papel de mãe eu consigo atender de forma como eu gostaria todos os dias. Mas é na hora que eu sou mãe, eu sou mãe. Na hora que eu tô aqui na live, eu tô aqui na live. Na hora que eu sou filha, eu tô lá, eu sou filha. Então a gente tem que tentar esse equilíbrio desses papéis. Eu falei alguns papéis, você pode ter uns, eu posso ter outros, mas o papel que todas nós temos, esse papel todos nós temos, é o papel do eu. É o seu papel, é o meu papel. E pra gente ter equilíbrio, a gente precisa de atender esse papel. É o papel principal, o papel do eu. Porque quando a gente está bem, os outros papéis estão bem, os outros papéis entram em equilíbrio. Então, faz uma meditação, uma atividade física, sai com as amigas, sai sozinha, ir no cinema, qualquer coisa. Não precisa de ser muito tempo. 5 minutos, 10 minutos, um banho mais demorado. Cuida do seu papel. Então é isso, cuide do seu papel, cuide de você. Um beijo, boa noite.